A Polícia Rodoviária inicia quarta-feira a Operação Independência, tanto nas rodovias estaduais como federais. Planejamento da viagem, checar se o veículo está em condições de trafegabilidade e, é claro, seguir a sinalização, principalmente no tocante à velocidade. Aliás, o final de semana foi muito complicado nas rodovias da região. Tivemos um ciclista de pouco mais de 50 anos de idade que morreu atropelado por um veículo da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Oriente, e na região de Tupã, mais 4 pessoas que perderam a vida em acidentes. Está aí, então, a imprudência, como a gente já cansou de debater aqui, a imprudência provocando essa violência no trânsito. E o Banco Central lança mais uma campanha de conscientização da população. Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia e, segundo o Banco Central, precisam circular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser veiculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a R$1,5 bilhão de reais. O entesouramento, além de contribuir para a dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A Andréia dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dou um desconto para o cliente, ou deixo o troco de chiclete ou valinha no final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns R$30, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de R$6 bilhões. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo. Tá aí, é uma campanha de conscientização mesmo. E o Sejusc itinerante realizado sábado passado no distrito de Nóbrega foi um sucesso. Cerca de 6.200 atendimentos. Pela primeira vez, o Sejusc itinerante foi realizado num distrito. E a Previdência Social continua convocando aposentados por invalidez com menos de 60 anos e que há mais de 2 anos não passam por nova perícia. Cuidado, assim como aconteceu no auxílio doença, a perícia também é rigorosa nessa questão de aposentadoria por invalidez. Como destaca a advogada Marília Miguel, advogada especialista em Previdência Social. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores. Nós estamos passando por esse momento da revisão do pente fino e isso vai se estender pelo menos até depois do mês de setembro ainda. O número surpreende? Surpreende, né? Nós estamos falando de um número divulgado pelo próprio governo. O Ministério do Desenvolvimento Social apontou que mais de 180 mil benefícios foram cancelados porque a pessoa, o indivíduo, não comprovou a incapacidade laborativa. Esse número é muito grande, né? E reflete, a um primeiro momento, a intenção do governo foi contemplada,
passada, ou seja, economizar em torno de 2 bilhões e meio, né, nós teremos aí de economia para os próximos meses aqui, pelo fato de ter cancelado esses benefícios. Agora, quem perdeu o benefício? Agora só tem o caminho da justiça? O primeiro passo que deve ser analisado é aquele segurado que já estava recebendo o benefício, que ele foi concedido ou pela justiça ou administrativamente, submeteu-se a essa revisão periódica e o benefício foi cancelado, né, observar a comunicação de decisão, pegar essa resposta do INSS, verificar se eles avaliaram se a pessoa tem, né, se existia ou não a incapacidade, como isso foi colocado no documento, a possibilidade de fazer um recurso administrativo para uma das juntas de recurso da Previdência Social, né, que será analisado toda a documentação médica, ou já partir para um processo judicial. A perícia do INSS foi muito rigorosa? Essa perícia, né, ela começou no final do ano passado, mediante uma medida provisória 739, ela acabou não se tornando em lei, em janeiro, no início do ano, já outra medida provisória que foi convertida no final do mês passado em lei. Então, ela vem sendo rigorosa, todos os benefícios concedidos, né, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, serão chamados a passar por essa perícia. Então, é muito importante que o segurado pegue toda a documentação médica recente, cópia do prontuário, exames, relatórios, receitas, porque sem essa documentação, ele não vai conseguir restabelecer o pagamento desse benefício, seja pela via administrativa ou judicial. Quem recebeu a convocação e ainda não teve a sua data aberta, deve comparecer dentro da regra já prevista, ou seja, a data, horário previstos e com a documentação. É isso? Isso mesmo. Então, quem está, né, deixe os seus cadastros atualizados no INSS, eles vão mandar uma carta com uma AR. Assim que receber essa comunicação, entre em contato pelo telefone 135 ou diretamente na agência da Previdência Social. Nesse meio tempo, até para fazer o agendamento, faça a busca dessa documentação médica que eu mencionei, para levar no dia, né, do agendamento. Depois que o segurado passa pela perícia, em torno de 20, 30 dias no máximo, deve receber um comunicado da Previdência Social. Se isso não chegar na correspondência na casa, busque a agência da Previdência e pegue esse resultado para tomar as medidas cabíveis para restabelecer o benefício no caso do indeferimento. Sobre essa questão, convocação da Operação Pente Fino para aposentados por invalidez ou com auxílio doença. Mais algum destaque, doutora Marília Miguel? É interessante, Zé, a gente ressaltar aqui a aposentadoria por invalidez. Não é porque a aposentadoria por invalidez que esse benefício não está submetido à revisão. A Previdência Social, nessa divulgação de resultados, reafirmou que serão convocados os aposentados por invalidez também, tá? Então, esses aposentados devem também se preocupar com a documentação médica, exceto aqueles que já possuem mais de 60 anos de idade ou que têm, no mínimo, 55 anos de idade e mais de 15 anos recebendo benefício de aposentadoria por invalidez. Esse é um mecanismo recente dessa legislação que foi implantada no final do mês de junho. Então, aposentados que não estão nessa regra de exceção, nessas duas regras que eu mencionei, devem também se preocupar com a documentação para buscar rever isso na justiça ou até mesmo administrativamente. Bem, aproveitando sua presença, depois do governo ter conseguido aprovar a reforma trabalhista, vai tentar a aprovação da previdenciária. É que não será fácil. A rejeição ao governo Temer continua batendo recordes. Sua opinião sobre a reforma previdenciária? Nós estamos nesse momento, né, por grandes alterações. A revisão periódica é uma coisa necessária, mas ela deveria estar ocorrendo com um cuidado, com um zelo maior na avaliação, né, e as notícias que nós temos não são nesse sentido. Já a reforma da Previdência Social é um assunto que vem aí há um bom tempo, né, nos chamando a atenção. O governo, desde o início de maio, deu uma suspendida nessa discussão, até
por a crise política ter se agravado, mas eu entendo que isso pode voltar ao assunto. Eles estão mencionando discutir isso ano que vem ou 2019, depende todas da questão política das eleições que a gente vai enfrentar, né, logo mais, mas é muito importante que, mais uma vez, a gente apontar que a reforma da Previdência, em certos pontos, deve ocorrer mesmo, mas outros não. A gente tem que pensar não só na crise fiscal, no problema econômico do nosso país, tem que pensar também nos direitos dos trabalhadores, das pessoas que mais precisam, né? E não é justo que esses direitos sejam tolhidos, como foi o que ocorreu na reforma trabalhista, com a reforma da Previdência Social também. Bem, na sua opinião, o ponto que mais preocupa na proposta da reforma previdenciária? Acho que o ponto que mais preocupa é a questão da fixação de uma idade mínima e a majoração da carência, ou seja, aumentar a idade mínima para requerimento, isso passar a ser um critério fixo para a concessão de benefício. Então, hoje completou o tempo, 30 ou 35 anos, não existe esse critério, né? Então, nós teríamos obrigatoriamente uma idade, né? Mencionou-se lá 65 anos, 62 anos para a mulher, e a majoração, ou seja, o aumento da carência. A carência é o número de contribuições, de 15 para 25 anos, né? A grande maioria da população mais simples, que exerce trabalhos que não tem qualificação profissional, com certeza só se aposentam por idade. Então, é muito difícil que elas possuam ali 15 anos de contribuição, com anotação na carteira, com recolhimento de carnê de INSS. Agora, aumentar isso para 25 anos é realmente tirar, né, extirpar esse direito do trabalhador. Então, um ponto bem difícil aí na reforma. Vamos aguardar. O próprio presidente da Câmara já admitiu que Temer hoje não tem votos suficientes para a votação da reforma previdenciária. E a campanha Sangue Corintiano, de coleta de sangue, que foi sábado no Hemocentro de Marília, sucesso absoluto. 115 coletas aconteceram. Destaques: Mega Sena, prêmio acumulado, cerca de 80 milhões. Seleção joga nesta terça-feira, 5:30 da tarde, hora de Brasília, em Barranquilla, contra a Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa. O Brasil, líder do grupo, já está classificado para o Mundial da Rússia no ano que vem. Thiago Silva no lugar de Miranda, Felipe Luiz no de Marcelo, Fernandinho no de Casimiro e Roberto Firmino substituindo a Gabriel Jesus serão as alterações. Procurador-geral baixa decreto reajustando salários, vencimentos no Ministério Público. E a polícia de São Paulo mata quadrilha com 10 assaltantes que vinham assaltando mansões da região do Morumbi. E para fechar, uma dica de saúde. Neste dia 4, Dia Mundial da Saúde Sexual.
4 Notícias. Oferecimento Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.